Olá, nação alvinegra, sejam bem-vindos ao canal Vai Vozão News. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Vamos agora ouvir a entrevista do treinador Guto Ferreira após o empate do Ceará com o Mirassol em 1-1. Excelente noite, Guto Ferreira, Danilo Queiroz do Futebolês. Guto, o que te faltou na sua equipe para uma partida melhor, para conseguir a vitória, para conseguir os 3 pontos? E o que você gostou no seu time? Boa tarde, Danilo. Retribuo aí os cumprimentos, né? A gente já sabia da dificuldade de jogar em Mirassol. É um campo mais rápido, um pouco mais duro. A nossa equipe ainda está em processo de adaptação, não só ao modelo de jogo, mas ao modelo de trabalho nosso. Nós fizemos um jogo contra o Botafogo, onde o Botafogo apresentou um perfil de equipe, um perfil de jogo diferente do que é o perfil do Mirassol, que é uma equipe muito mais propositiva, muito mais agressiva, né? E o fato de jogar fora de casa faz com que eles venham mais fortes, se atirem mais. Então, dentro disso, a nossa estratégia, em cima do que a gente tinha, e de poder defender bem e poder buscar os espaços quando tivéssemos a bola. A parte de construção nossa, o Mirassol tem um pós-perda muito forte, onde você não pode ficar segurando muito a bola atrás, senão fatalmente eles iriam roubar e iam nos causar problemas, e você precisava minimizar erros. Então, esse é um outro fator também que nos preocupava bastante. Foi uma equipe que se impôs dentro da ilha contra o Sport. Podia até ter vencido a partida, né? Então, o fato dela estar na tabela, na classificação aí entre os 10 primeiros, aponta a qualidade. É uma equipe que já vem com um conjunto de longa data, né? Acontece normalmente, e conseguimos agredir, talvez não da maneira que a gente quisesse, mas conseguimos criar oportunidades, criar algumas situações. Chegamos ao gol à frente deles e acabamos tendo uma dificuldade na pressão de saída ali no final do primeiro tempo, e acabamos levando o gol. Segundo tempo, acredito que a gente administrou bem o jogo e poderia até ter tido mais felicidade nos contra-ataques, que nós tivemos vários, se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma nas escolhas, nas tomadas de decisão nesses contra-ataques. Mas, de tudo, eu acho que foi um resultado justo, pelo que produziu as duas equipes, pela dificuldade que foi a partida, pela competitividade que foi a partida, e a gente carrega um ponto importante dentro da nossa caminhada, principalmente por ser fora de casa. Existem equipes que vão ganhar sim do Mirassol, né? E já teve equipes que ganharam dentro de Mirassol, mas é sempre muito difícil. É sempre um resultado muito difícil levar pontos de Mirassol. Guto, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com você. E, Guto, apesar do empate em 1-1, fora de casa, não ser considerado um resultado ruim, ainda assim o Ceará performou um pouco abaixo, né? Abaixo, principalmente se a gente comparar a última partida do Ceará. Eu acho que esse desempenho abaixo se deu muito por conta das suas escolhas, e acho que até desde as escolhas entre os relacionados, né? Eu queria debater um pouquinho elas com você. A primeira
você ter deixado 2 pontos que poderiam ser opções ofensivas, o Pedrinho e o Puga, aqui em Fortaleza. Eu queria entender o motivo dessa escolha, né? Que deixou o Ceará um pouco sem opções ali na reta final do segundo tempo. E o segundo ponto que eu queria discutir com você é o porquê da mudança da equipe que atuou tão bem contra o Botafogo de São Paulo para a mudança efetuada contra o Mirassol. O que é que você observou desse jogo que seria diferente no jogo seguinte e para as opções terem mudado? O detalhe é que você está buscando uma validação de um comentário seu, né? Não é uma pergunta. E a gente fica impedido de debater porque o estilo da entrevista ela fica um pouco atrapalhada, né? Que eu também gostaria de entender melhor as perguntas e as afirmações, né? Mas vou tentar, dentro do contexto, né, explicar algumas situações. Primeiro, o perfil de jogo do Botafogo é completamente diferente do perfil de jogo do Mirassol. Uma das forças do Mirassol é a pressão na saída de bola. Então começa por aí, uma pressão na saída de bola, o que impede muitas vezes de você correr riscos, porque é um time que tem uma pressão intensa na saída de bola e tem um pós-perda muito intenso também. Então, para que a gente não corresse tantos riscos na saída de bola, até pelo momento da nossa equipe, momento de trabalho, a nossa equipe ainda é uma equipe que vai crescer bastante e jogo a jogo vai evoluindo, né? A gente precisava, sob pressão, ter uma saída mais longa de disputa. Então a troca do Janderson pelo Igor passa por isso. Ter um jogador de boa disputa para que a gente pudesse, a partir da segunda bola, ter jogo. E acho que nós conseguimos controlar bem o primeiro tempo. Controlamos as jogadas ofensivas do adversário, né? A entrada do Maranhão no meio. É um jogador que tem uma proposição de jogo melhor, né? É um jogador que tem força, talvez, na minha concepção, tenha sido um dos melhores jogadores em campo hoje. Então foi um acerto, sim, a entrada do Maranhão, né? E a tua pergunta em relação a Pedrinho e Puga, eu faço uma pergunta a você. Em que momento os dois foram protagonistas na equipe até agora? Porque na questão de estruturação de jogo, o Bissola é um jogador de velocidade. O Janderson é um jogador de velocidade, maduro, e vinha sendo titular o jogo passado. Então tem momentos e momentos conforme o adversário que a gente vai colocar. Existe uma questão da saída do Chay, que teve um problema particular que foi resolvido durante a semana, né? E que acabou tendo uma ausência em treinamento, né? Mas era um problema pessoal que tinha que ser resolvido e foi resolvido. E aí a opção pela entrada do Castilho, que nos daria consistência ali, como aconteceu. Talvez a gente tenha não tido todo o poder de construção devido à estruturação também do nosso adversário, da maneira que o nosso adversário joga. E joga assim, por quê? Porque está num estágio de entrosamento, num estágio de perfil de jogo já há um bom tempo dessa maneira. Então, a gente tem que saber quais são as características dos nossos adversários para avaliar essa partida um pouco abaixo. Primeiro que nós não jogamos em casa, não jogamos no nosso estádio, no nosso campo, onde nós estamos acostumados. Nós tivemos que nos adaptar a um piso mais rápido, mais duro, né? A um outro perfil de campo, e tivemos que nos adaptar a um perfil de jogo de uma equipe, né? Que é totalmente diferente do Botafogo. Então tem jogos que vão encaixar nesse primeiro momento
e nós vamos conseguir vencer, e vencer bem, que foi o que aconteceu com o Botafogo, e tem outros jogos que nós vamos ter um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o mais importante nesse contexto é a gente conseguir estar somando pontos, né? Então, isso que foi o principal, somar pontos. E quanto às escolhas, eu tinha os jogadores que eu precisava para dar a velocidade à equipe. Velocidade com força, com um bom jogo de contato, né? No momento onde o adversário estava vindo para cima para buscar a vitória. Nós tínhamos que ter consistência defensiva e ter condições de agredir o adversário na frente. E com a entrada, com as mudanças que nós fizemos, isso não aconteceu de maneira melhor por algumas precipitações que nós tivemos na nossa transição. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de assertividade nas nossas transições, talvez a gente tivesse matado o jogo. Fala, Guto, boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, FM 92.5. Com o decorrer da partida, o Bruno Ferreira mostrou-se ser um dos jogadores mais importantes deste empate do Ceará contra o Mirassol. O jogador acabou tomando cartão amarelo, estava pendurado e não enfrenta o Vila Nova no meio de semana. Como é que vai ser a preparação do Ceará para esta partida contra a equipe goiana e também já contando com o desfalque do goleiro que vinha sendo titular na meta alvinegra? Bom, esse tipo de coisa vai acontecer a competição toda, né? O mais importante é a gente confiar na escolha que nós vamos fazer e apoiar da melhor maneira possível o jogador que vai para dentro do campo. Nós temos o André, que embora tenha jogado pouco na equipe profissional, já fez grandes partidas, né? Foi muito bem no vice-campeonato de aspirantes também, em 2021, né? É um jogador que vem treinando muito bem, então passar bastante confiança se for ele o escolhido, até porque o Richard, não sei em que estágio está, mas já chegou a fazer alguns treinamentos a semana passada, precisamos avaliar em qual estágio está, e a tomada de decisão, indiferente de quem seja, eu tenho certeza que fará um grande jogo também dentro de casa contra o Vila. Oi, Guto, boa noite. Alisson Lima, da Rádio Oficial do Clube. Uma vez que o Ceará conseguiu um empate importante contra um adversário direto, fora dos seus domínios, agora vai para uma partida de suma importância frente ao líder da competição. Queria que você falasse um pouco sobre a importância e a necessidade do torcedor na Arena Castelão, no próximo compromisso. Obrigado. Eu acho que fica evidente a importância do nosso torcedor, ver como a equipe se comportou na partida contra o Botafogo e o resultado, como é que foi conseguido, né? E hoje, em cima de toda a dificuldade, o quanto a equipe entregou para suportar esse empate, né? E eu acho que, novamente, nós precisamos do torcedor lá nos empurrando, que ele sabe que ele pode fazer toda a diferença. E é um jogo contra o líder. Não tem jogo melhor para ir para o estádio, para você, torcedor, poder nos ajudar fazendo a tua parte também. Pode ter certeza que dentro de campo nós vamos trabalhar para que a equipe entregue o melhor, que não falte esforço, não falte disposição, vontade, e que juntos nós podemos conseguir essa grande vitória aí, que vai nos aproximar mais do nosso objetivo da zona de classificação.
Tá aí, nação alvinegra, esse foi o vídeo do nosso treinador Guto Ferreira falando a respeito, né, das mudanças que ele fez no time, das escolhas dele para o jogo de hoje. Comentem aí se vocês concordam ou discordam dos argumentos do Guto Ferreira para bancar essas mudanças no time. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe os nossos vídeos para ajudar no crescimento do nosso canal. Um abraço, até mais, fui!